Maria, a jovem mais bela do vilarejo, desejada pela maioria dos homens, é entregue como pagamento pela dívida do pai a Miguel, o homem mais rico e temido da cidade, conhecido por sua brutalidade. Ele a compra sem saber que essa mulher altiva e forte irá despertar nele um desejo e um amor selvagem, capaz de transformar até o homem mais duro. Entre olhares desafiadores, toques proibidos e uma paixão avassaladora, nasce um romance intenso, onde respeito e entrega se entrelaçam para sempre. Digita fogo nos comentários e se prepare, a história de hoje já irá começar. O som das rodas da carroça cortava o silêncio da estrada de terra abatida. O sol já se escondia atrás das colinas, tingindo o céu com tons de laranja e dourado. Maria mantinha os olhos fixos no horizonte, como se olhar para frente fosse uma forma de esquecer o que a esperava no fim daquela viagem. Do outro lado da cidade, no alto de uma colina, havia uma propriedade que todos no vilarejo conheciam, mas poucos tinham coragem de se aproximar. A casa grande, com suas paredes de pedra e janelas altas, parecia uma fortaleza. Era ali que morava Miguel Vasconcelos, o homem mais rico da região e o mais temido, dono de terras, gado e de um império de negócios que iam desde a exportação de café até leilões de gado e de outras coisas mais. Coisas que ninguém ousava comentar em voz alta. Miguel era conhecido pela sua frieza. Um homem de poucas palavras, olhar cortante e mãos que carregavam tanto força quanto ameaça. Sua presença era um aviso silencioso. Não se aproxime. Quando Maria chegou à entrada da fazenda, foi recebida por um dos empregados, que a guiou até o salão principal. O lugar tinha cheiro de madeira envelhecida e couro. As paredes eram adornadas com troféus de caça e quadros antigos. O silêncio ali era denso, quase sufocante. E então ele apareceu e Miguel desceu os últimos degraus da escada, com passos firmes e controlados. Vestia calça de sarja escura, camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, deixando à mostra os antebraços fortes e bronzeados pelo sol. Seu olhar era de um âmbar profundo, com um brilho que oscilava entre curiosidade e desprezo. Ele parou diante dela. Observou cada detalhe. O vestido simples de Maria, as mãos delicadas segurando o tecido na altura da cintura, os cabelos presos de forma despretensiosa e, principalmente, o olhar. Um olhar que não abaixava, que não tremia, que o encarava, como se ela não soubesse quem ele era. Miguel arqueou uma sobrancelha, com um sorriso de canto, sarcástico e cheio de desdém. Então é você. Você é a minha presa que arrebatei. No leilão, sua voz saiu rouca, grave, arrastada, como se cada palavra fosse escolhida a dedo. Maria engoliu seco, mas manteve a postura. Não respondeu. Apenas ergueu um pouco mais o queixo, sustentando o olhar como quem dizia, silenciosamente, não tenho medo de você. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre os dois. O ar entre eles pareceu pesar. Maria sentiu o cheiro amadeirado que vinha dele, misturado ao aroma leve de terra molhada e couro. Algo nele era selvagem, quase primitivo. Miguel estendeu a mão para ela, num gesto que parecia mais uma ordem do que um cumprimento. Maria hesitou por um segundo, mas então apertou a mão dele. Apertou com firmeza. Mais do que o esperado para uma mulher da sua estatura. Por um instante, o olhar dele vacilou, um segundo apenas, mas foi o suficiente e ela o desconcertou. Maria era linda, mas ela também percebeu que, por trás daquela muralha em forma de homem, existia um homem muito bonito. Ele era assim, cabelo sedoso e curto, olhos penetrantes, o seu corpo. O seu corpo. Ele era alto, forte e as suas mãos grandes e calejada. Ele tinha a aparência de um homem alfa, um homem lobo, apesar dele ter se desconcertado ao chegar perto de Maria, mas ele não demonstrou, claro. O sorriso sarcástico continuou ali, no canto dos lábios. Mas, por dentro, Miguel sentiu algo que não sentia há muito tempo. Curiosidade. Ela era diferente. Não era submissa, não tremia, não chorava. Era bonita, mas havia algo mais. Quando soltaram as mãos, ele se virou de costas, com o mesmo tom de desinteresse de se MPR. Pode levá-la para o quarto de hóspedes.
disse ao empregado, como se ela fosse apenas mais uma encomenda qualquer. Mas, antes de desaparecer no corredor, parou e lançou um último olhar por sobre o ombro. O olhar dele queimou na pele de Maria como uma ameaça de uma promessa. Uma promessa de que, cedo ou tarde, aquela tensão entre os dois explodiria. O quarto onde Maria foi colocada era amplo, mas frio. As paredes de pedra grossa pareciam manter o ambiente sempre alguns graus abaixo da temperatura do resto da casa. Uma cama de madeira escura, lençóis brancos impecáveis, uma janela alta com cortinas pesadas e um silêncio que gritava. Ela passou as mãos pelo próprio rosto, respirou fundo e fechou os olhos por um instante. Estava ali por obrigação, por um destino que não escolheu. Mas uma coisa era certa: não seria uma mulher conformada com o seu destino e sobre os seus pais. Ela carregava grande mágoa, pois fizera dela um objeto, como um animal leiloado. Enquanto organizava suas poucas coisas na pequena cômoda, ouviu passos firmes no corredor. Reconheceu o som de botas pesadas, arrastando-se pelo assoalho. O coração acelerou, mas ela manteve os movimentos calmos. Não daria a ele o prazer de vê-la nervosa. A porta se abriu sem que ninguém batesse. Miguel entrou com o mesmo ar de sempre. O olhar firme, o maxilar travado, a respiração lenta e controlada. Ele encostou-se ao batente da porta, cruzou os braços e a observou como quem avalia uma mercadoria. Mas havia um detalhe diferente agora. Seus olhos demoravam mais tempo sobre ela. Já se acomodou, princesa? Ele perguntou, com uma ironia cortante, arrastando as palavras, como se cada uma fosse um veneno lento. Maria virou-se devagar, não respondeu de imediato. Fitou de cima a baixo, como se estivesse analisando o homem que todos temiam. Não sou princesa, disse ela, com a voz firme e baixa, e não pedi para estar aqui. Miguel arqueou uma sobrancelha. Um sorriso de canto, quase imperceptível, surgiu em seus lábios. Ele era como uma fera enjaulada que analisava sua presa prestes a devorar. Os seus olhos eram quentes, parecia que saia fogo, fogo que esquentava a pele de Maria e que, mesmo sem o toque, ela conseguia sentir a força do desejo. Ela respirou fundo, cruzando os braços, numa postura que desafiava o poder dele, sem precisar de uma única palavra a mais. O silêncio entre eles era denso, quase palpável. Miguel deu mais um passo na direção dela. Estava agora tão perto, que Maria podia sentir o calor que emanava daquele corpo grande e másculo. Ele era quente, muito quente. Está com medo de mim? Ele perguntou, com um tom baixo e rouco, carregado de provocação. Ela sustentou o olhar, os olhos brilhando, como se dentro dela existisse uma chama recém-acesa. Não, respondeu, com firmeza. Tenho medo de homens covardes, e você, ao que parece, é tudo. Menos isso. A resposta foi como um tapa invisível. Miguel piscou, surpreso. Não esperava. Não dela. Não de uma mulher que, teoricamente, deveria estar tremendo. Por um breve instante, ele ficou imóvel. Os dois ficaram ali, frente a frente, num duelo silencioso, onde o único som audível era a respiração deles, que começava a acelerar de forma involuntária. Ele então sorriu. Um sorriso lento carregado de algo novo, fascínio, sem dizer mais nada. Miguel virou-se e saiu, fechando a porta com força, deixando Maria sozinha, mas com o coração disparado. E, do lado de fora, no corredor, ele encostou as costas na parede e passou a mão pela barba mal feita. Pela primeira vez em muito tempo, se sentiu desafiado. Ela não era como as outras, e ele estava começando a gostar disso. Ele foi para o seu quarto, mas não conseguia esquecer Maria. Maria começava a bagunçar o seu pensamento. Ele queria aquela mulher em seu hito, sentir a temperatura do seu corpo junto ao dela, fazer dela a sua mulher. Maria era pura, donzela, nunca antes tocada por outro, o que fazia com que Miguel enlouquecesse em seus pensamentos. Aquela era uma noite fria, chuvosa, o vento entrava pela cortina e era como se o tapete fosse tomado pela nevasca. Miguel desejava Maria, mas ele, embora fosse um lobo predador, ele não atacaria a sua presa sem a sua permissão. Os dias seguintes passaram como um jogo de resistência. Miguel observava Maria à distância,
nos corredores, no jardim, até mesmo na sala de jantar, onde ela insistia em comer em silêncio, com o olhar sempre erguido, sempre firme. Ela não chorava, não implorava, não o olhava com medo. E aquilo o enlouquecia, cada gesto dela parecia feito de propósito. O modo como ela passava por ele, com um perfume discreto de lavanda, como se não estivesse ciente do impacto que causava, como cruzava as pernas ao sentar, de forma inocente, mas que para ele era pura provocação. Naquela noite, o céu estava carregado. Um vento quente soprava pela fazenda, anunciando a chuva que viria. Miguel estava na varanda, com um copo de uísque na mão, quando a viu atravessando o jardim em direção ao estábulo. Curiosidade ou desejo? Nem ele sabia ao certo por que decidiu seguir lá. Maria entrou no estábulo, procurando abrigo da ventania repentina. O cheiro de feno, terra e madeira era forte ali dentro. Ela acariciava um dos cavalos, passando a mão com carinho sobre a crina dele, quando percebeu não estava mais sozinha. Sentiu antes mesmo de vê-lo, o calor da presença de Miguel preencheu o ambiente como uma tempestade prestes a desabar. Ela se virou devagar, e ali estava ele. As mangas da camisa dobradas até os cotovelos, os cabelos um pouco bagunçados pela ventania e o olhar. Aquele olhar escuro, carregado, denso, faminto. Ele se aproximou sem dizer uma palavra. Maria quis dar um passo atrás, mas os pés não obedeceram. Ficou ali parada, com o coração batendo forte, tão forte que parecia ecoar nas paredes de madeira ao redor. Miguel parou diante dela, tão perto que ela podia sentir o calor do corpo dele. O cheiro de uísque, terra e algo que era só dele. Algo que fazia a pele dela arrepiar inteira. Você me provoca, ele disse num sussurro rouco, os olhos fixos na boca dela. Ela abriu os lábios para responder, mas não teve tempo. O beijo veio como um raio, rápido, intenso, quente. O choque do contato fez o corpo dela estremecer. A boca dele era firme, exigente, mas havia também um cuidado disfarçado. As mãos grandes deslizaram pela cintura dela, puxando-a com força, mas com uma urgência que parecia tanto física quanto emocional. Maria respondeu ao beijo antes que pudesse pensar. As mãos dela foram parar nos ombros dele, depois na nuca, puxando os fios grossos de cabelo, enquanto a respiração dele se misturava. Acelerada, a língua dele explorou cada canto da boca dela, como se quisesse decorá-la, como se fosse impossível parar, como se aquele beijo fosse o primeiro depois de uma vida inteira de espera. Quando Miguel a prensou contra a parede de madeira, ela soltou um suspiro preso, não de medo, mas de rendição ao desejo que já não podia mais negar. As mãos dele deslizaram pelas curvas do corpo dela, traçando o contorno da cintura, dos quadris. E quando ele afastou os lábios para olhar dentro dos olhos dela, Maria estava ofegante, com as bochechas coradas e os olhos brilhando com algo que misturava raiva, surpresa e desejo. Miguel encostou a testa na dela, respirando fundo, como se precisasse daquele segundo para recuperar o controle. Isso, ele murmurou, com a voz grave e baixa, nunca foi só um jogo. Ela não respondeu, apenas fechou os olhos, sentindo ainda os lábios dele sobre os seus, como uma promessa de que aquele era apenas o começo. E então, ele se afastou, como se romper aquele momento fosse o único jeito de não levá-la ali mesmo, naquele instante. Sem olhar para trás, Miguel saiu do estábulo, mas enquanto caminhava de volta para casa, só uma coisa passava pela cabeça dele. Ela já está debaixo da minha pele. Miguel não dormiu naquela noite. Deitou-se, virou de um lado para o outro, fechava os olhos e lá estava ela. O gosto do beijo, o perfume da pele dela, o jeito como o corpo dela havia se moldado ao dele. Tudo o perseguia como uma maldição doce e devastadora. Ao amanhecer, ele se pegou parado na varanda, observando o movimento discreto de Maria, pelo jardim, como se ela fosse uma visão que o hipnotizava sem querer. Ele, o homem, que nunca quis nada além de prazer momentâneo, estava obcecado. A cada passo que ela dava, Miguel a seguia com o olhar. Se ela sorria para alguém da casa, ele sentia uma pontada estranha no peito, um ciúme possessivo que surgia, do nada, como fogo em palha seca. E foi numa tarde abafada,
quando o sol já começava a se esconder atrás das montanhas, que ele não aguentou mais e Maria estava na pequena biblioteca da casa, folheando um livro velho, quando ele entrou. A porta se fechou atrás dele com um estalo seco. Ela ergueu os olhos, com a mesma calma de sempre, mas ele já vinha decidido. Cansei desse jogo, ele disse, com a voz baixa e arrastada. Ela fechou o livro, colocando-o de lado. Jogo? Perguntou com ironia, cruzando os braços. Eu não estou jogando com você. Miguel deu 2 passos até ficar diante dela. Segurou-a pela cintura, com firmeza, puxando-a para perto. Não? Então por que me olha desse jeito? Por que me beija como se me quisesse, e depois finge que nada aconteceu? Maria manteve o olhar firme, mas a respiração já denunciava o impacto da proximidade dele. Porque eu não sou uma das suas mulheres de uma noite só. Ela respondeu com uma serenidade cortante. Se você me quiser, vai ter que aprender a me ter de verdade. Com respeito. Com verdade. As palavras dela caíram como um soco no peito dele e Miguel encarou-a por alguns segundos. O olhar dele escureceu ainda mais. Mas, pela primeira vez, não havia só desejo ali. Havia entrega, um reconhecimento silencioso de que ela estava certa. Ele a pusou com mais força, mas dessa vez, o beijo foi diferente. Não foi de urgência, foi de devoção. A boca dele deslizou pela dela com uma lentidão que fazia o tempo parecer parar. As mãos, antes tão firmes, agora a seguravam, como se ela fosse algo precioso, delicado, insubstituível. Os lábios dele desceram pela linha do pescoço dela, provocando um arrepio involuntário que fez Maria suspirar baixo, com os olhos fechados. Mas quando as mãos dele começaram a explorar mais, ela o deteve com um toque leve sobre o peito dele. Não assim, ela sussurrou, com um olhar carregado de significado. Eu quero mais do que só o seu corpo. Miguel respirou fundo, como se lutasse contra o próprio instinto. Encostou a testa na dela, os olhos fechados, os dentes cerrados de frustração e desejo. Maldição, ele murmurou, com um sorriso torto e cansado. Você vai me destruir? A vontade dele era tomar a força, mas ele não podia fazer isso, ele estava explodindo de amor por ela. Maria era a mulher que o tirava do serio, que o fazia quase chorar de desejo. Ele, colocando a mão na sua cintura, disse a ela: Maria, eu preciso de você. Eu estou explodindo de amor por você. Maria sorriu de leve, mas não disse nada. Apenas se afastou devagar, deixando-o ali sozinho. Com os próprios pensamentos e com a certeza de que, dali em diante, nada seria igual. Ele queria mais. Queria ela. Por inteiro. E, pela primeira vez, Miguel estava disposto a mudar para merecê-la. Os dias seguintes foram uma mistura de tortura e transformação. Miguel, o homem, que sempre foi guiado por impulsos, agora se pegava refletindo antes de cada gesto. Ele queria se aproximar, mas queria fazer isso da forma que Maria merecia. Ela continuava ali com a mesma postura altiva, com o mesmo olhar firme, mas agora havia algo novo entre eles, um fio invisível de cumplicidade, de silêncio cheio de significado. Miguel começou a demonstrar de formas pequenas, mas intensas. No café da manhã, ao invés de apenas ignorá-la, ele passou a lhe servir o café com um olhar demorado. Certa tarde, ela teve dificuldades em carregar algumas caixas da despensa. Antes que ela pedisse ajuda, ele surgiu atrás dela, pegou as caixas com facilidade e deixou um leve roçar de dedos na mão dela, como se aquele simples toque fosse um recado silencioso. Estou aqui por você. As noites eram as piores, para ele. Deitado na cama enorme, o cheiro dela parecia estar impregnado nas paredes, nos lençóis, em cada parte dele. Ele se pegava olhando para o teto, relembrando o gosto da boca dela, o som abafado da respiração, quando ela ficava nervosa, perto dele, e principalmente as palavras dela naquela tarde na biblioteca: se você me quiser, vai ter que aprender a me ter de verdade. Foi num fim de tarde nublado que tudo mudou. Miguel a chamou para caminhar até o campo de girassóis que ficava nos fundos da fazenda. Maria, desconfiada, foi, mas sempre com aquele olhar vigilante, como se esperasse mais um jogo de poder. Quando chegaram ao meio do campo, ele parou, ficou ali em silêncio, respirando fundo,
como se lutasse com as próprias emoções. Então, virou-se para ela, e pela primeira vez, deixou todas as barreiras caírem. Eu não sei fazer isso, ele disse, com a voz rouca. Não sei ser esse homem que você merece. Não sei colocar em palavras o que você está fazendo comigo. Ela permaneceu em silêncio, mas o olhar suavizou e Miguel deu um passo à frente. Pegou as mãos dela com delicadeza, como se tivesse medo de que ela escapasse. Mas eu quero tentar, por você. Eu quero aprender. Quero ser melhor. Quero ver. Ele respirou fundo, os olhos marejados pela primeira vez. Quero merecer o direito de te olhar assim. Sem te machucar, sem te ferir. Quero que um dia você olhe para mim e sinta orgulho de quem eu me tornei. Maria sentiu o peito apertar. Nenhum homem havia dito palavras tão sinceras para ela. Não com aquela voz embargada. Não com aquela dor crua nos olhos. Ela tocou o rosto dele com as pontas dos dedos. Um carinho leve, mas carregado de significado. Está começando bem. Ela sussurrou, com um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Miguel sorriu de volta. Um sorriso torto e imperfeito, mas cheio de esperança. E naquele momento, no meio dos girassóis, sob um céu cinza que parecia prestes a desabar, ele a beijou novamente. Mas dessa vez foi um beijo de amor. Sem pressa, sem desejo cego. Apenas puro sentimento. Miguel a envolveu nos braços, e ali, naquele abraço, ele soube que estava perdido. Perdido de amor por ela. O sol se punha, lentamente, tingindo o céu de tons dourados e rosados, enquanto a brisa suave carregava o aroma das flores silvestres pela fazenda. Maria e Miguel estavam no velho alpendre, lado a lado, sentindo o calor das mãos entrelaçadas, o silêncio confortável que só os que se conhecem de verdade conseguem partilhar. Ele olhou para ela com uma intensidade diferente daquela que a fazia tremer no início. Agora era uma intensidade de entrega e reverência, como se cada gesto seu fosse uma promessa silenciosa. Miguel passou a mão pelo rosto dela com delicadeza, traçando cada linha, cada curva, como se quisesse gravar para sempre aquela imagem na alma. Você sabia? Eu nunca fui bom em falar o que sinto, ele começou, a voz rouca, mas quero que saiba que cada momento com você me transforma. Não apenas meu corpo, mas minha alma. Eu te amo, Maria, de um jeito selvagem, intenso, que me consome e me completa. Ela sorriu, os olhos brilhando, e se aproximou devagar. Seus lábios tocaram os dele com suavidade, e o mundo pareceu desvanecer. O toque que veio depois não foi apenas de desejo, mas de uma paixão profunda, crua, onde cada carícia falava mais que 1000 palavras. O corpo de Miguel e o dela se moviam, em perfeita sintonia, uma dança antiga, ancestral, feita de entrega e confiança. O calor entre eles aumentava, mas não era só físico. Era o fogo de duas almas que se encontraram para incendiar o universo. Maria se arqueou contra ele, sentindo o peso dele, o calor, o cheiro, o som da respiração pesada misturada com sussurros de amor e necessidade. Eles se entregaram sem reservas, selvagens e doces, ferozes e ternos, como se o tempo tivesse parado só para aquele instante eterno. Miguel a segurou forte, protegendo-a, venerando-a, desejando-a com uma intensidade que ultrapassava o simples toque. Era como uma dança entre dois corpos, como dois corpos incendiados. Ele com as suas mãos grandes e calejadas tocava em suas curvas, em suas peras, e quando juntos chegaram à última nota musical, ele ruivou como um lobo selvagem em uma noite de lua cheia. Ele começou a dizer: Maria, você é minha, a mulher da minha vida. Aquele lobo estava descontrolado, e para nós, apenas uma dança não foi o suficiente, precisávamos de mais. E então começamos novamente. Aquele momento era mágico. Era uma lua de mel dos sonhos de qualquer mulher. Quando os corpos finalmente se acalmaram, ficaram ali, entrelaçados, corações pulsando juntos, em um silêncio cheio de promessas não ditas. Ela sorriu contra o peito dele. Nós nos amamos assim, ela disse, com a voz embargada, selvagens, intenso, cheios de desejo e respeito. Assim eu quero que seja, para sempre. Miguel a apertou mais contra si, a voz quase um sussurro. Para sempre,
E naquela noite, sob o céu estrelado, eles se amaram por várias vezes, como se fossem a única verdade do mundo, uma verdade feita de fogo, alma e infinito desejo. Após aquele dia, em uma manhã fresca, com o orvalho ainda brilhando nas folhas e o sol pintando o céu com tons suaves de dourado, Miguel havia preparado uma surpresa num passeio até a colina mais alta da fazenda, onde o horizonte se encontrava com o céu, um lugar especial que ele guardava só para momentos importantes. Maria o seguiu, curiosa, com o coração batendo acelerado. O caminho era ladeado por flores silvestres e o ar puro parecia carregar uma promessa. Ao chegarem ao topo, Miguel parou. No meio daquele cenário imenso e silencioso, ele tomou as mãos dela nas suas, olhando profundamente nos olhos que tanto amava. Ele começou a beijá-la, como se o mundo fosse acabar naquele momento. Maria não sentia-se bem e logo Miguel se demonstrou totalmente preocupado, mas ela já sabia o que acontecia com ela e disse a ele: "Existe uma semente sua dentro de mim." Miguel olhou para ela como se não acreditasse. O seu coração explodia de felicidade. Era a melhor notícia que ele poderia receber. "Quero envelhecer ao seu lado, ver nossas mãos enlugarem juntas, sentir o calor do nosso amor mesmo quando os corpos já não forem os mesmos." Maria sentiu as lágrimas escorrerem, misturadas com um sorriso radiante. "Maria, eu não quero que você seja minha mulher apenas por contrato de leilão, como minha propriedade, mas eu quero que seja minha mulher porque você é a dona de mim, a dona dos meus melhores sorrisos, a dona do meu corpo. Você aceita se casar comigo?" "Eu aceito", ela disse, a voz embargada de emoção. "Com todo o meu coração." Miguel deslizou o anel no dedo dela e a pusou para um abraço apertado, como se ali naquele momento eles estivessem selando não só um contrato, mas um destino. "Você é a luz do meu alvorar, Maria. Meu tudo." Ele sussurrou perto do ouvido dela. E enquanto o sol nascia mais forte, iluminando o horizonte, dois corações batiam em um só ritmo, prontos para a vida inteira que os esperava. Gostou dessa história intensa e apaixonante? Deixe seu comentário. Você viveria um romance com um homem que te arrematou em um leão? Quero saber se a sua resposta é sim ou não e vejo você na próxima história. Tchau!